uma notícia muito triste de uma pessoa que nós conhecemos bem e teve uma morte súbita. Foi um problema de coração e ele morreu de repente. Então o Senhor me fez lembrar daqueles que ficam, coração, lembrar de quem é o Senhor. E o Senhor me deu essa mensagem há mais de 10 anos. Eu vivia um impasse dentro da minha cabeça e eu tinha que tomar algumas decisões. E eu perguntava a Deus o que eu deveria fazer. Então o Senhor me fez uma pergunta: onde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? E eu vou ler Mateus 6, versículos 19 a 21. E essa mensagem o Senhor me deu para que eu realmente pensasse nas decisões que eu tinha que tomar e para que eu, ao invés de me desesperar e fazer as coisas de forma atabalhoada, que eu lembrasse de quem era Ele e de toda a importância que Ele tem na minha vida. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu vou repetir o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nos dias de hoje, nós vivemos grandes crises. Crise econômica, crise social, crise política, até o Marcos que me antecedeu falou um pouco. Crise existencial, que às vezes nós temos, mas a pior das crises é a crise espiritual. A crise econômica ou financeira tomou proporções mundiais. As economias estão interligadas de modo que quando um ou alguns países entram em crise, praticamente todas as economias mundiais são afetadas em menor ou maior grau. Há teses e mais teses escritas sobre esses assuntos e não se sabe ainda como vão alimentar a população do mundo que aumenta, que envelhece, enquanto os recursos naturais diminuem. O número de excluídos ou marginalizados aumenta a ponto de paralisarem o Estado em determinados países. Hoje pela manhã eu ainda ouvi a notícia a respeito dos refugiados. Estamos diante de uma crise política também, porque o Estado, que deveria ser o responsável pelo bem-estar social, muitas vezes não cumpre o seu papel, por motivos diversos que nós não vamos discutir aqui e agora. A crise é econômica, é política, social, e o que nós vemos é uma inversão de valores. Vemos a corrupção graçando em vários setores, a violência crescendo e tomando proporções espantosas, não só aqui, mas em todo o mundo. Por causa desse e de outros fatores, o Estado, as autoridades constituídas, não conseguem mais desempenhar as suas funções a contento. E não é só o Estado. As saídas que as pessoas buscavam antes, hoje não servem mais. Nem as filosofias, nem as religiões conseguem satisfazer as necessidades da alma humana. O mundo passa por uma fase de desencantamento. Por isso temos visto tantos filmes catastróficos e fatalistas no cinema que mostram o fim do mundo, a invasão do mundo, a destruição dos seres humanos e de tudo que o homem construiu ao longo dos séculos. Essa falta de esperança leva as pessoas a muitas doenças da alma, do espírito, e a maior de todas as crises é a crise espiritual. A crise espiritual tem arrastado homens e mulheres à falta de esperança e à doença do século. A depressão, a síndrome do pânico, a crença romântica em um mundo melhor se desfaz diante da dura realidade. A fome, o desemprego, a escassez, as doenças incuráveis, as epidemias, a violência, as guerras, entre outras coisas. As religiões
Inclusive, algumas igrejas cristãs oferecem apenas um Deus de prosperidade financeira, de vida material farta, que pode comprar segurança para as nossas casas, saúde por meio de um bom plano de saúde, educação em escolas pagas e renomadas, e tais atitudes levam as pessoas a colocarem o seu coração naquilo que possuem, e não ou podem possuir. Mas Jesus ensina algo diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não há nada de errado em ter as coisas, ao contrário, nós temos porque Deus nos dá. As coisas é que não podem nos ter. As coisas nos pertencem, mas nós não podemos pertencer àquilo que nós temos. Em suma, não podemos colocar os nossos corações naquelas coisas. O texto que nós lemos inicialmente nos diz para não colocarmos nossos corações naquilo que possuímos. Há duas coisas que todos os homens têm em comum. Isso quem diz não sou eu, é Jesus. Não importa quem somos, o que fazemos, onde moramos, que idioma falamos, todos temos um coração e um tesouro. E Jesus vai mais longe e diz: onde nós encontrarmos um, ali também estará o outro. E nós hoje vamos fazer duas perguntas. Vamos nos perguntar: aonde está o seu coração? E eu me pergunto: aonde está o meu coração? Aonde está e qual é o seu tesouro? E eu me pergunto: qual é o meu tesouro? Biblicamente, o coração não é apenas um órgão do corpo. Ele é a força motivadora das nossas vidas. E ele está entregue a alguma coisa ou a alguém. O coração determina tudo para uma pessoa. A Bíblia diz em Provérbios 26, filho meu, dá-me o teu coração. Isso significa que quando entregamos o nosso coração, entregamos algo vital e de fundamental importância para Deus. O Senhor quer descobrir os motivos do meu e do seu coração hoje. Ele é aquele que esquadrinha os corações. Ele quer tirar de mim e de você, que quer me tirar e te tirar do estado de crise emocional, familiar, conjugal, financeira, social, existencial e trazer você e a mim para outra dimensão. Em Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, disse Jesus. Um coração limpo é um coração onde não há mistura, é um coração sincero. Os escultores na Grécia Antiga e em Roma levavam suas obras de arte para serem vendidas nas praças. No caminho, enquanto eles transportavam as suas peças, que eram feitas de gesso, algumas se quebravam. Em geral, as extremidades sofriam avarias, como o nariz, os dedos dos pés e das mãos, detalhes dos cabelos das estátuas, os lábios e por aí vai. Quando eles chegavam às praças, eles preparavam as peças para exposição e venda. Aquelas peças que sofriam avarias, elas eram retocadas com cera, a fim de que parecessem intactas, mas elas não estavam intactas. E por isso, os escultores faziam dois lotes distintos de esculturas. Um lote continha as peças retocadas com cera, e o outro lote continha as peças sem retoque, puras. Ou seja, sine cera. Sine cera, sem retoques, puro, original. Hoje, é daí que vem a origem da palavra sinceramente. Sine cera, sem retoques. Eu ensinava isso para os meus alunos de direito, dizendo a eles que quando há um arrependimento, o arrependimento tem que ser sincero, sine cera, para que ele seja eficaz. Além das medidas que as pessoas tomam, o arrependimento tem que ser sine cera, sincero. Você tem um coração puro diante de Deus? Ele hoje quer te dar um coração novo, um coração puro, sem medos, sem as antigas paixões. Um dia, quando os homens pensaram que o meu coração iria parar, eu entrei numa igreja e o Senhor me disse isso. Eu estava vivendo um dilema sobre que decisões eu deveria tomar.
E lá da porta o Senhor usou a pastora e profeta e disse: hoje eu estou te dando um coração novo. Mas não era só um coração físico, que eu já estava bem mal, não é? Com problema em 2 válvulas no coração, respirando com dificuldade. Deus me curou ali na hora, sem intervenção do homem. Mas o coração que Deus me deu, novo, não foi só o coração de carne. Deus mudou também toda a minha forma de pensar a vida, de sentir a vida. E Ele redirecionou a minha vida para Ele. Naquele dia, Deus redirecionou todas as coisas da minha vida e eu voltei os meus olhos para Ele. Só existem 2 lugares aonde pode estar ligado o nosso coração: na terra ou no céu. Só 2. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que pensar nas coisas do alto. O lugar do nosso coração espiritual determina aquilo por que vivemos. Deus nos salvou porque tem um plano para as nossas vidas. Uma vez, e eu gosto muito de contar essa história, eu era missionária e nós fomos eu conheci um jovem chamado Aziz. Ele era apaixonado pelo Islã. E ele seguia os ensinamentos do Islã com paixão. E quando eu me encontrava com ele para falar sobre Jesus, ele defendia apaixonadamente o que fazer quando uma pessoa é assim, tão apaixonada. Então eu orei ao Senhor, falei: Senhor, não vai haver argumento que eu possa dizer a ele que ele vai se convencer. Eu orei, jejuei e disse: Senhor, revela-te a ele. Então ele foi dormir e eu fui orar. Senhor, porque era uma pessoa que eu imaginava, esse moço, no caminho de Jesus, ele vai abalar o inferno. Porque uma pessoa com uma convicção dessa. Então, no outro dia, eu nessa época trabalhava num café, em frente à universidade, em frente não, perto da Sorbonne, e nós todos éramos evangélicos. E nós pregávamos para as pessoas que estavam fora de seus países, principalmente os muçulmanos, naquela época, e onde eles estão mais abertos, como Aziz. Lá não vendia bebida alcoólica, não vendia nada disso, só sucos, lanches. E no outro dia o Aziz voltou. E quando ele voltou, quando ele me viu, ele tinha lágrimas nos olhos. E eu, depois de orar bastante, eu ouvi a narrativa dele. Ele disse que foi para casa com o coração inflamado e foi dormir mais tarde. Então Deus deu um sonho a ele. E nesse sonho havia 2 cruzes. Uma delas estava meio quebrada e escura. E não tinha ninguém nessa cruz. E o caminho estava bem escuro que ia levar aquela cruz. E ele compreendeu que ali era o Islã. Mas de repente Deus voltou o olhar dele e uma cruz muito iluminada. Quando ele olhou, ele viu Jesus, não pendurado na cruz, mas vivo, vindo em direção a Deus. E ele disse que o coração dele se iluminou e se encheu de alegria. E no dia seguinte ele foi lá me contar e pediu uma Bíblia em árabe. E a partir daquele dia, o coração daquele homem foi entregue a Jesus, daquele jovem. Inflamado do jeito que era pelo Islã, agora o coração dele estava cheio da graça de Deus. Amém, glória a Deus. David Livingstone morreu na África como missionário. Os africanos levaram o corpo dele para ser enterrado em sua terra natal, na Inglaterra. No corpo de David Livingstone havia uma marca na altura do peito. Faltava no seu corpo físico o coração. Os africanos enterraram o coração dele na África, porque sabiam que ele amava aquele lugar.
Um navio de guerra levou o corpo de David Livingstone para a Inglaterra. O mundo todo chorava a sua morte. Na Inglaterra, o seu corpo foi colocado na abadia de Westminster, onde são sepultados os reis e os heróis da raça anglo-saxônica. Há um grande monumento em honra a Livingstone na Escócia, mas a maior das homenagens a ele se encontra na África, onde existe até hoje a sede da missão que Livingstone criou. Lá é um dos lugares onde muitas pessoas estudam e são preparadas para serem missionários e missionárias. E você? Se você morresse hoje, aonde enterraria o seu coração? Na sua casa, no seu emprego, com seus filhos, com seus pais, no banco onde está seu dinheiro, com seu esposo, com sua esposa? E a morte dessa pessoa ontem, de repente, me fez lembrar essa mensagem. Aonde está o meu coração? Às vezes nós não vamos a lugares aonde Deus quer que nós estejamos. Não fazemos o que Deus quer que façamos, porque nós não queremos entregar o nosso coração. Não queremos deixar o nosso coração. Mas o Senhor Jesus nos diz que se você estiver disposto a entregar o seu coração ferido, magoado, decepcionado, egoísta, individualista e egocêntrico, Ele aceita, porque Ele quer nos curar. Naquele dia, quando aquela profetisa disse que Deus estava me dando um coração novo, as pessoas glorificaram a Deus porque sabiam que Deus estava curando o meu coração de carne. Mas eu glorifiquei a Deus porque eu sabia que naquele dia Deus estava tirando o meu coração de carne e colocando um coração espiritual. Amém. De adorador. Amém. Naquele dia o Senhor mudou a minha história. A cura física foi muito pequena diante de tudo o que Deus fez na minha vida. E foi a partir daquele dia que eu resolvi largar tudo para ser pastor. Foi naquele dia que os conflitos, eles se resolveram. Se você realmente ama Jesus, você crê nas promessas que Ele te faz e espera nelas. Enxerga o que ninguém mais enxerga, o que ninguém mais vê, porque Deus vê você não agora como você está. Deus não me via cheia de dúvida, cheia de insegurança, mergulhada em coisas que não tinham nada a ver comigo, cheia de problemas, deprimida, doente. Deus não me via assim. Naquele dia, Ele me enxergava sem angústia. Ele me via nos dias de hoje. Ele me via aqui nesse lugar pregando, falando do Evangelho, curada das minhas angústias, curada das minhas dores, curada de toda a depressão que me envolvia. Perto das praias e costas de vários países, há muitos navios afundados. E esses navios estão cheios de tesouros. Há pessoas que gastam as suas vidas e suas energias para descobrirem esses tesouros submersos. Nós gastamos nossas vidas e o nosso dinheiro naquilo que nós consideramos ser o nosso tesouro. Em que você está gastando a sua vida? Não adie o tempo de se aproximar de Deus. Você e eu não sabemos como será o dia de amanhã. O nosso tesouro é aquilo em que pensamos mais, o que consideramos mais importante para o nosso bem-estar. É algo ou alguém que, se nós perdêssemos, tudo mais ficaria sem sentido. O que é que dá sentido à sua vida? Naquele dia, quando o Senhor me deu essa mensagem, Ele me perguntou o que é que dá sentido à sua vida. E quando eu ganhei aquele coração novo, as pessoas podem pensar que quando Deus faz isso, você sente, não é nada disso. Naquele dia, foi aqui que a coisa começou a acontecer. Eu não fiquei gritando, nem dando glória a Deus, nem sapateando, não. Naquele dia, o Espírito de Deus tirou uma venda dos meus olhos. Não houve nada assim sobrenatural,
mas dentro de mim, da minha mente, do meu coração, a partir daquele dia, o Senhor começou a me orientar, a me direcionar como Ele queria. Naquele dia eu entreguei o meu coração a Ele de verdade. A gente não entrega, a gente pensa que entrega o coração a Jesus quando levanta a mão e diz eu quero aceitar Jesus. Mas não é assim. Jesus disse que Ele é um caminho. Nós temos que andar com Ele. Disse também que nesse caminho há tesouros escondidos. Naquele dia o Senhor me mostrou um tesouro, porque eu já estava no caminho. Deus quer mostrar tesouros escondidos para cada um de nós, porque nós já estamos no caminho. E o nosso aperfeiçoamento é um dia após o outro. Ninguém vai ficar do jeito que Deus quer, alcançar a estatura de varão perfeito de um dia para o outro, de um ano para o outro. Naquele dia, o Senhor endireitou os meus pés, que já estavam no caminho. Naquele dia, o Senhor endireitou o meu rosto, para que eu olhasse para frente, e não para os lados e para trás. Jesus nos ensinou algo muito importante. Ele disse que nosso tesouro não deve ser nada que possa ser tirado de nós. Nós temos que investir nossas vidas naquilo que é eterno. E eu lembrei da pessoa que perdeu esse ente querido e ela está simplesmente arrasada. Ela não conseguiu falar comigo, não consegue falar com ninguém. Viva com os valores eternos em vista. Viva a sua vida à luz da eternidade, porque se nós vivermos as nossas vidas só com aquilo que nós podemos ver, fica muito difícil. Só há duas coisas que têm vida na terra: Deus e aqueles a quem Deus deu vida. Se você ama Deus, amará o seu próximo e vai querer que o seu próximo também viva eternamente. O mais importante, eu quero encontrar com essas pessoas para dizer que quando Deus me avisou que levaria meu pai, Ele disse: Mara, não sofra, porque você vai viver com Ele eternamente. É só um até logo. E isso me conforta até hoje, porque eu preguei para ele, ele aceitou Jesus, ele dorme com Jesus. E um dia nós vamos nos encontrar e vamos viver juntos para sempre. Esse é o prêmio que Deus nos dá. Quando nós nos voltamos para Ele, a Bíblia diz: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Nós vamos poder levar conosco tudo aquilo que nos é mais caro, mais importante, o que nós mais amamos, nós vamos levar conosco. Se você ama Deus, viva para sempre. Deus quer que você e eu investamos nossas vidas nas pessoas que Deus salvou e naqueles que Deus quer salvar. E elas estão dentro das nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, mas principalmente dentro das nossas casas. Jesus olhou para ele e disse: vai. O jovem rico disse assim: Senhor, o que eu preciso para ter vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse: vai, vende tudo que você tem e segue. Jesus faz o mesmo desafio hoje. É sempre Jesus ou mais alguma coisa. E não precisa ser dinheiro ou bens, mas nós só podemos ter um Senhor e um tesouro. Esse tesouro não é necessariamente um bem. Quem é o seu Senhor? Qual é o seu tesouro? Se Jesus é o seu tesouro, você sabe o que é importante para Deus e sabe também que Deus transforma tragédias e histórias infelizes em bênçãos. Se Jesus é seu tesouro, você sempre se destaca, esteja aonde você estiver. Quando eu era missionária, eu conheci uma mocinha chamada Aisha. E eu tocava flauta para as crianças, para a vizinhança. E depois que a música acabava, eu ensinava colocava letra naquela melodia e ensinava para eles alguns corinhos. E eu tinha uma equipe, eu fui como missionária, tinha em equipe,
e nós morávamos num lugar e nós fazíamos bolo, fazíamos algumas coisas para chamar as meninas filhas de filhos muçulmanos, pais muçulmanos. Então nós ensinávamos alguns corinhos para ela, fazíamos coisas gostosas. E um dia a Aisha olhou para mim e às vezes eu achava que aquilo não ia dar em nada. Eu disse, Senhor, tem misericórdia, uma criança, Senhor. Porque elas eram meninas até 13, 14 anos. Os pais vão massacrá-las e elas não vão. Senhor, que o teu Espírito possa cobrir essas meninas. É tanta dificuldade. E um dia eu achei que essa menina ia lá só para brincar com as outras. Um dia ela olhou para mim e disse, eu quero que você tenha. Eu acabei de tocar flauta, coloquei e eu orei com ela, ela aceitou Jesus. E depois eu soube que essa menina cresceu firme no Evangelho. O coração dela é de Jesus. Não se assuste diante dos problemas familiares. Não se assuste diante de dramas e tragédias da vida, porque tudo é reversível. Não se entregue a uma situação que você não consegue controlar. Peça ajuda a Deus. Ele vai tirar você dessa situação. Não caia em túneis sem fim, porque há sempre uma luz no fim do túnel para quem tem a Jesus como seu tesouro. Não ponha a sua confiança em outra coisa ou em outra pessoa. Quem é o seu Senhor? Qual é o seu tesouro? Você está entre aqueles descritos em Hebreus 11, 26, que diz assim, tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O jovem que fez o filme Carruagem de Fogo foi um corredor famoso e um dos maiores atletas. No entanto, ele deixou a carreira, mas nunca deixou de correr, e foi para a China como missionário. Quando ele voltou da China, um dia um jornalista perguntou a esse atleta se ele havia se arrependido alguma vez de ter deixado a carreira que lhe daria fama, dinheiro, ele viajaria por todo o mundo para ser missionário na China. Então o missionário respondeu para ele, há uma coroa que é incorruptível e eu a escolhi. Está escrito em 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém. Jesus era o dono do coração daquele moço. É Jesus quem conta e ninguém pode tirar Jesus de você e não tirou dele. Às vezes pensamos que só nós lutamos e perseguimos a fé cristã. Às vezes achamos que a vida cristã é difícil e que nós estamos sozinhos, que nós fazemos muito, lutamos muito, e eu às vezes me sentia assim. Às vezes me sinto assim também, ou nos dias de hoje, Senhor, está tudo tão mudado, tão diferente, essa teologia da prosperidade entrou de tal forma e outras coisas, tantas heresias que a gente vê por aí, que às vezes a gente fica, Senhor, mas eu me senti assim no campo missionário, até que um dia nós fomos visitar num país muçulmano um jovem chamado Alan. Ele havia aceitado a Jesus na França, enquanto ele morava lá. Mas agora ele estava de volta ao seu país. E foi lá que nós fomos visitá-los. Nós fomos até lá para orar por ele, para dar uma palavra de conforto para ele, para apoiá-lo. Mas foram as palavras dele que nos confortaram. Ele disse, nós éramos 5 pessoas e nós nem tínhamos reparado de onde nós vínhamos. E ele disse, estão aqui pessoas de 5 lugares diferentes. Tinha uma europeia, uma asiática, uma do norte da América, uma americana, eu do sul da América. E ele disse,
Deus está me mostrando, e ele é africano. Ele disse, Deus está me mostrando que eu tenho irmãos espalhados por todo o mundo. Deus está me dizendo que eu não estou sozinho. Deus mandou vocês um de cada parte do mundo para me mostrar que eu não estou sozinho. Glória a Deus. Se você não olhar para as coisas como Deus olha, não vai demorar muito e tudo que está sendo dito aqui vai ser esquecido. Mas se a partir de hoje você assentar no seu coração e olhar para o mundo e para as coisas como Deus quer que você olhe, Deus vai fazer com você o que Ele fez comigo naquele dia. Ele vai te dar um coração novo. A sua vida vai ser completamente transformada como foi a minha. E você não vai dar valor mais às coisas que antes tinham tanto valor para você. Porque Jesus será o dono do seu coração e será o seu maior tesouro. Eu tive muitos problemas de depressão. Por muitos anos, mesmo na igreja, eu acordava com uma tristeza que não tinha sentido. Eu não sabia por que eu tinha tanta tristeza. Era uma angústia que apertava o meu peito, que eu não sabia de onde vinha. Eu não tinha como explicar. Era como se, quando eu acordava, como se eu olhasse para as coisas e dissesse, meu Deus, a minha vida não tem sentido nenhum. Eu era uma mulher bem-sucedida profissionalmente, tinha pai, mãe, conforto, ganhava bem, muito novinha, tinha minha igreja, era amada na minha igreja, tinha cargo, mas era uma angústia que ninguém conseguia tirar. Até que um dia, Jesus mudou meu coração. E nunca mais eu acordei assim. Nunca mais eu tive depressão. Nunca mais eu senti aquela angústia de não saber o que é que eu estava fazendo. Os gregos, eles contavam histórias sobre marinheiros e diziam que em certos lugares nos quais eles navegavam, havia cantores que cantavam tão maravilhosamente e cânticos tão lindos que atraíam os marinheiros que por lá passavam. E ele disse que eles diziam que em alguns lugares os navios eram levados ao perigo das pedras. E eles colidiam nessas rochas e naufragavam. Muitos de nós também colidem em obstáculos. E alguns perecem espiritualmente diante desses obstáculos. E voltando à história dos gregos, eles diziam que por causa dessas vozes que vinham lá daquelas pedras, muitas vidas eram perdidas, os navios naufragavam. Mas os gregos contam também que um dia um certo marinheiro colocou cera nos ouvidos de toda a sua tripulação e zarpou com seu navio naquela direção. Ele pediu que alguém os amarrasse a um mastro do navio antes de chegarem ao local conhecido de onde vinham os cânticos. Porque algumas pessoas também se jogavam ao mar. E atraídos, muitos morriam pelo caminho. Diz a história que o capitão do navio pediu a um cantor grego com uma linda voz que cantasse sem parar até que eles passassem e estivessem longe daquele local em que havia o perigo. Assim, o canto que vinha de dentro do barco do cantor grego abafou o cântico que vinha de fora do navio. E aquele navio passou são e salvo, longe do perigo, e todos se salvaram. Se Jesus Cristo é o seu tesouro, então o cântico dele vai soar muito mais alto em seu coração. Amém. E não haverá outra coisa que te atraia mais do que a voz dele na sua vida. Amém. Você vai passar pelos problemas e pelos perigos são e salvo, porque a voz dele vai te dizer: esse é o caminho, andai nele. E a mão dele vai guiar você, porque ele vai pegar você pela mão e levar aonde ele quer que você chegue. E aí você não vai ter mais as frustrações
do presente. Porque Ele vai te guiar e você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E os planos de Deus, diz a Bíblia, eles são muito mais altos do que os nossos planos. São muito melhores. Eu tinha muitos planos naquela época. Planos profissionais. Enfim, muito já tinha começado a fazer, já tinha feito uma pós-graduação, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado. Eu tinha muitos planos para a minha vida. E os planos se encaminhavam. Uma vida profissional muito boa, professora universitária e tudo mais, mas os planos de Deus eram muito maiores para mim. Nunca mais eu acordei daquela forma. Nunca mais eu olhei para a minha vida e perguntei a Deus qual era o sentido dela. Nunca, e Deus não deixa faltar nada, ao contrário. Deus é um Deus de vitória. Nós passamos por lutas, mas vencemos. Qual é o cântico que está soando mais alto nos seus ouvidos? A voz de Cristo vai nos levar à vida eterna. A voz dele vai impedir que nós pereçamos diante dos obstáculos. Amém. Se nós ouvirmos a voz de Jesus que nos chama a fazer a vontade dele, nós seremos como aqueles que João viu lá em Apocalipse 14:4. Ele disse: esses são aqueles que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele ande. Você quer ser um deles? Quer que o cântico de Jesus soe mais alto em sua vida, a fim de que você vença os perigos e a morte? Se é assim, ele te dará o que se encontra em Isaías 45:3 e diz assim: eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que tu possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ouça Deus chamando o seu nome agora. Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Você quer um coração novo? Sem cera, sincero, sem retoque, sem medos? Peça a Deus que Ele vai te dar. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela palavra, Senhor. Obrigada porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua voz de forma tão nítida, Senhor. Senhor, endireita nossas veredas, Senhor. Coloca os nossos pés nos Teus caminhos, para que Tu possas desvendar os segredos da Tua lei, para que Tu possas, Senhor, nos mostrar os tesouros que estão escondidos, Senhor, que Tu tens para nós. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus.